Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Eu espero sempre que todos os meus ouvintes, audientes, estejam bem. E hoje nós viemos para mais um Jornal do Masa para continuar aquela série em que nós analisamos a tragédia ocorrida na Austrália graças aos incêndios como nunca visto na história do país. Nós, então, estamos utilizando como base a Folha de São Paulo da terça-feira, dia 7 de janeiro, página A24, seção Ambiente. A reportagem é: sem dar sinal de trégua, fogo pressiona governo australiano, que foi assinado pelo Odysseus Patrick, o Andrew Friedman e o Joel Arrenbar. Muito bem, gente, vamos prosseguir a situação que estamos analisando sobre esta onda de incêndios causada por uma série de fatores naturais que se combinaram e permitiram uma queima de um território equivalente a 48.600 quilômetros quadrados, algo inacreditável. Somente o Brasil, no ano de 2019, teve uma área superior em termos de queimadas do que a Austrália. O ano passado, 2019, foi o mais quente já registrado na Austrália e também o mais seco. Essa é uma combinação muito complicada que favorece, então, além do surgimento de focos de incêndio, o seu espalhamento. Agora, gente, se você não acredita no aquecimento global, é claro que essa reportagem vem te provando, nós que estamos no 4º programa, que nós temos alterações climáticas significativas provocadas pelo homem. A combinação letal garantiu uma temporada de incêndios que começou no início de setembro e não mostra sinais de diminuição. Nós que já estamos praticamente na metade do mês de janeiro, veja, pessoal, que é 4 meses e meio de incêndios, 1/3 do ano, e os incêndios continuando em quantidade e cada vez mais agravados. O número de mortos desde o início da temporada de incêndio, por hora, infelizmente, é de 23, fora os animais. Os incêndios são tão extremos que a agência meteorológica alertou contra os raios das chamadas nuvens pirocumulonimbus, trovões gerados pelo fogo, formados por fumaça, que alcançam 45 mil pés, ou cerca de 15 mil metros, 15 quilômetros, melhor dizendo, e geram uma corrente de convecção no nível da superfície, o que dificulta o combate aos incêndios. Como a superfície fica muito quente e o ar da parte de cima da atmosfera é frio, o que acontece é que esta parte do ar frio ela desce, enquanto a parte do ar quente sobe, e isso gera então a chamada corrente de convecção, criando um vento naquele ponto que espalha ainda mais o fogo. Os meteorologistas não preveem chuvas significativas nas regiões queimadas nos próximos meses. Então essa é uma situação ainda pior, porque se nos próximos meses nós não tivermos as chuvas tão naturais do verão, evidentemente essa situação pode persistir e o estrago ser muito maior. Este desastre natural também é uma crise política. Os incêndios são um sinal vívido da crise global, das mudanças climáticas que podem tornar as condições ecológicas mais favoráveis à ignição e à intensificação dos incêndios florestais. Isso, infelizmente, também está acontecendo no Brasil, graças à política do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro do Ambiente, o Ricardo Salles.
A mudança climática é um assunto polêmico na Austrália. Há anos, um pomo da discórdia que decidiu as eleições, os australianos que preferiram colocar no poder alguém de direita, alguém conservador, assim como no Brasil. E, infelizmente, esse tipo de governante, esse tipo de político, não acredita nas mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. No passado, o primeiro-ministro Scott Morrison subestimou a importância de combater as mudanças climáticas e ofereceu apoio total à mineração de carvão. Algo muito semelhante aconteceu nos Estados Unidos com o governo do Donald Trump, enquanto o Acordo de Paris, assinado em novembro, dezembro de 2015, ele obriga os países signatários a se livrar do carvão em 2030, países como o Brasil, como a Austrália e, sobretudo, os Estados Unidos seguem na corrente contrária. Os incêndios criaram o maior teste para essa posição e a liderança de Scott Morrison desde que os conservadores venceram inesperadamente uma eleição geral em maio. Mesmo em um continente seco, acostumado a incêndios, imagens de centenas de civis sendo evacuados pelo mar provocaram uma sensação entre muitos australianos de que a mudança climática representa uma ameaça imediata à nação, uma das maiores exportadoras de carvão mineral do mundo. Então, é muito necessário que se reveja essa política. É claro que o setor carboquímico gera milhares de empregos, mas a Austrália tem que pesar. Ou eu continuo com esse setor gerando esses milhares de empregos e o país é queimado, ou eu mudo a principal fonte de energia e uma das principais fontes de exportação do país. A devastação já provocou reivindicações para que Scott Morrison tome medidas mais estruturadas sobre as mudanças climáticas. A participação da Austrália nas emissões globais de dióxido de carbono do uso doméstico de combustíveis fósseis é de cerca de 1,4%, segundo o Climate Analytics, instituto alemão sem fins lucrativos de política e ciência. Mas o país é um dos maiores emissores de gás carbônico derivado da queima do carvão per capita em todo o mundo. A melhor resposta que posso dar às pessoas que estão com raiva e se sentindo isoladas, que estão com medo, é que eu posso fazer hoje, disse Scott Morrison em uma entrevista coletiva em Canberra, a capital australiana, acompanhado pelo ministro da Defesa e pelo chefe das Forças de Defesa. Continuaremos a tomar medidas sobre as mudanças climáticas, mas, evidentemente, a não tomada dessas medidas é que ajudou a Austrália a entrar nessa onda de grandes incêndios. Então, o que ele está fazendo agora é apenas correndo atrás do prejuízo, como se diz aqui no Brasil. O primeiro-ministro, que foi afrontado por bombeiros e sobrevivente nos últimos dias, ordenou o que o governo chamou de o primeiro grande uso de reservistas militares para responder a esse tipo de desastre natural. Qualquer participação de civis, qualquer participação de pessoas que queiram se voluntariar é bem-vinda. Caso contrário, apenas contando com os militares e com os bombeiros, será impossível reverter a situação. Essas medidas foram tomadas após críticas à decisão de Morrison de passar férias no Havaí depois do início dos incêndios e a percepção de que os serviços de combate a incêndios do governo fracassaram. Então, muito pouco conduído o primeiro-ministro conservador Scott Morrison, ele, apesar de ser alertado sobre a gravidade dos incêndios, preferiu ir ao Havaí do que acudir a sua população, que é um absurdo. O incêndio espontâneo
mais mortal da Austrália ocorreu em fevereiro de 2009, quando 173 pessoas morreram. No entanto, agora se acredita que este possa ser ainda pior. No sábado, Andrew Constance, um parlamentar conservador do sul de Nova Gales do Sul, comparou os incêndios em sua região a uma bomba atômica. É indescritível o inferno e a devastação causadas, disse ele à rádio Australian Broadcasting Corporation, a ABC, Australian Broadcasting Corporation. Brigadas voluntárias do Corpo de Bombeiros Rurais estão combatendo os incêndios e estão sendo amplamente considerados como heróis. O site Fires Near Me, em inglês Incêndios Próximos de Mim, do governo, lista cada um dos incêndios. Então, pessoal, desta maneira, nós analisamos o caso dos incêndios na Austrália e, obviamente, as reportagens, elas continuam a ser divulgadas diariamente. No entanto, encerramos esta primeira parte. Oportunamente, se necessário for, voltaremos para falar sobre os incêndios naquele país importante da Oceania. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima. Não se esqueçam de interagir com o canal, inscrevendo-se, compartilhando esse vídeo, dando seu like e deixando seu comentário. Muito obrigado, até a próxima, fiquem bem.